Fala aí, galera! Seja bem-vindo ao meu canal. E hoje vamos ter um super bate-papo com a cantora Soraya Moraes. Então, antes de mais nada, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, comente, compartilha e vem comigo! Vem com o Thiago Soul, vamos alegrar os som. Vem com a gente, não pare de dançar, sente o clima, joga as mãos pra cima, saca só, vem comigo, escute essa rima. Vem com o Thiago Soul. Benção pura! E aí, tudo bom? É Tiago, né? Tudo! Isso! Prazer, Tiago, tudo bem? Prazer a todos aí que estão ligadinhos nessa live, na rádio. Graça e Prazer, paz! estar aqui com vocês. A Amém! rádio vai ficar onde, Tiago? A gente fica aqui localizado aqui no Rio de Janeiro, no bairro aqui da Pavuna, na zona norte aqui do Rio de Janeiro. E para a gente aqui da rádio é um motivo de muita alegria estar recebendo a senhora, pastora, cantora, escritora, aqui na nossa rádio Graça e Paz, mesmo que seja virtual. Mas quem sabe, futuramente, a gente possa receber aí presencialmente e para a gente é um motivo de muita alegria. Quero dizer que meu coração está acelerado aqui. Maravilha! O áudio tá bom? Tá ok. Não? Ah, que bom. Para mim também é um prazer, vocês aí da mídia, né, das comunicações, são uma bênção para nós, porque vocês são usados aí por Deus, né, para divulgar nosso trabalho, para fazer chegar a nossa música, muitas vezes em lugares que nós não vamos, né, fisicamente, mas as pessoas escutam, né, a rádio no carro, em casa e agora com o aplicativo também, né, das rádios no celular. Sim. Você leva a rádio para onde você for, né? Se você tiver um celular, um tablet, um computador, interessante, né, desses aplicativos Sim. da rádio, é que o mundo inteiro pode estar nos ouvindo hoje, né? Uma rádio aí no Rio de Janeiro, eu tô aqui em São Paulo e o mundo inteiro pode estar ligadinho aí nessa rádio, coisa que antigamente era super difícil. Quando a gente lançava um disco, até chegar no Japão, até chegar na Itália, até chegar em outros países, demorava de 1 a 2 meses, e os brasileiros que moravam nesses países, eles demoravam, né, a ter acesso aos nossos lançamentos. Agora a gente lança, a rádio toca, o mundo inteiro já escuta, né? É bênção pura. Quero dizer que as suas canções têm tocado aqui na rádio, a galera tem pedido bastante, tem abençoado nossos ouvintes. E hoje, como a gente sempre faz uma pesquisa, né, para saber quais são os cantores, né, que os nossos ouvintes querem que a gente corra atrás para poder entrevistar, e o nome da senhora foi citado, e hoje foi o dia que Deus marcou para nós estarmos aqui fazendo esse bate-papo e abençoar os nossos ouvintes. Maravilha! Vamos lá, vamos embora. Amém. Então, a primeira pergunta é: como começou o seu ministério? Foi difícil? Bom, o início é sempre difícil, o meio é complicado e o final é desafiador. Porque o É final você verdade. tem que estar firme para não perder sua coroa. Essa coisa de foi difícil, eu acho que muitas vezes a gente tem que olhar por um outro lado, né? Talvez o investimento é maior, o tempo que você tem que se dedicar, ele vai ser maior, mas manter um equilíbrio, realmente eu acho que é o grande desafio. Principalmente hoje em dia, com as redes sociais, as plataformas, você vê aí jovens alcançando milhões de views do nada. Você nem sabe de que igreja que é a pessoa, você não sabe de onde surgiu a pessoa, você não sabe quem é. E, de repente, ela Verdade. ganha, né, a bênção de conseguir gravar uma música boa de algum compositor e explode de uma hora para outra. Então, eu diria assim que hoje em dia, até começar não está tão difícil. Na minha época já era mais diferente. Na minha época já era mais
pela credibilidade, as pessoas te convidavam mais por saber que igreja você é, quem é o seu pastor, Sim. é o que você faz. Então, por exemplo, eu tive um início muito abençoado. Eu nasci na Igreja Evangélica Pentecostal da Bíblia. Então, o ministério inteiro me conhecia porque eu cantava desde criança. Então, quando uma mocidade me convidava para cantar, então eu tinha aquela credibilidade, mesmo não tendo um LP gravado. Aí depois eu me casei, montei uma banda de rock com meu marido, gospel, e aí o presbitério da igreja do meu pai se reuniu e falou: olha, essa banda da Soraya tá complicado para tocar aqui na igreja. E o meu pai e minha mãe, eles foram professores de escola dominical do apóstolo Estevão Hernandes e da bispa Sônia Hernandes, porque nós nascemos Caramba! no mesmo ministério. E aí, quando o apóstolo saiu desse ministério tradicional, começou um trabalho na casa dele e fundou a Renascer, e o meu pai continuou nesse tradicional. Então, o meu pai disse assim: olha, vai para a igreja da Soninha, porque a Soninha lá é mais moderno. Então, eu acabei casando, fiquei só um pouquinho na igreja do meu pai e fui para Renascer. A minha mãe foi professora de escola dominical da Bispa Sônia. A Bispa Sônia me conhece desde a barriga da minha mãe, né? Caramba! Então, a gente tem uma amizade muito linda. Aí fiquei 10 anos na Renascer e também na Renascer foi muito interessante. Quando eu lancei o meu primeiro CD, as primeiras pessoas que me apoiaram e tinham interesse em vender meu CD na porta da igreja, na rua, eram os jovens da igreja. Por quê? Porque eu tinha um Caramba! histórico na minha igreja. Eu tinha um currículo. Então, eu ministrava no culto das 8 da manhã, junto com o apóstolo. Eu ministrava no culto de segunda-feira, no culto de empresários. Então, uma coisa que Deus me falou naquela época: eu já te entreguei um povo, é o povo da tua igreja. Então, sirva a tua igreja. Se a tua igreja tiver confiabilidade no teu ministério, de comprar o teu CD, de ouvir tua música, de acreditar no teu testemunho, você vai ganhar as nações. Então, eu Amém. sou meio dessa velha guarda, sabe? Então, o início nosso, o meu início, eu posso falar do meu início. O meu início foi assim. Eu acredito que esse primeiro CD, por exemplo, a gente vendeu a primeira tiragem em 15 dias. E logo as rádios começaram a tocar porque é a ministra de louvor da Igreja Renascer em Cristo. Não é aquela que tem a música bonita, que é fera, que estourou de uma hora para outra, né? Sim. Em uma semana, 1 milhão de views. Então, eu tinha um currículo, eu tinha um histórico. Então, as rádios se interessavam em me tocar, porque, nossa, é a ministra de louvor da Igreja Renascer. Aí, depois de um tempo, nós sentimos um chamado pastoral mais forte. Meu marido, que era ex-quadrangular, orou e ele falou: Sô, vamos para quadrangular, eu estou com saudade da minha igreja. Como eu tenho uma amizade, né, como eu falei, desde a barriga da minha mãe com a Bispa Sônia, saímos Sim. na bênção da Renascer, somos amigos até Amém. hoje. Fui para a quadrangular, a qual eu estou lá já há 20 anos, né, que eu estou na quadrangular, e sou pastora da quadrangular hoje. Então, o que eu tenho para dizer é assim: o início, ele vai talvez exigir mais dedicação, tempo, para você se dedicar, né, às coisas de Deus, para você ter um bom testemunho. E hoje em dia, com as plataformas digitais, se você usar ela de uma maneira inteligente, constante, né? A constância é importante. Então, às vezes, eu me Sim. deparo com levitas que querem uma dica. Ah, pastora, é tão difícil eu começar, eu não tenho dinheiro, mas você tem um Instagram. Então, você é pastor? Você tem um chamado de pastora? Você quer que as pessoas te convidem? Então, começa a pregar uma palavra de 1 a 5 minutos no Instagram todo dia. Então, a constância Benção. hoje é muito importante. Hoje, o começo é difícil. Eu acredito que é mais fácil, porque hoje
vocês têm ferramentas que nós não tínhamos na época. Na época, Verdade. nós tínhamos que ter um testemunho, uma credibilidade, uma igreja, um pastor que indicasse a gente para tocar numa rádio, para pregar numa igreja, para lançar o disco numa igreja. Hoje você tem um Instagram que, se você usar de uma maneira inteligente, logo, logo você vai ganhando seguidores. Agora, se nem tua família te segue, porque você não É vai ter complicado. filho, então vai fazer outra coisa. Aí, galera, você que está nos assistindo aí, pegou a dica? Olha, Deus falando, hein? O início de tudo, quer começar um ministério consolidado? Começa dentro da sua igreja, né, pastora? Olha, é fundamental. Eu acho que hoje você pode ter aí por merecimento 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões de views em uma semana, porque sua voz é bonita, porque a música é boa, mas só isso não sustenta um ministério. Eu tenho Verdade. a graça de Deus de estar hoje completando 24 anos de ministério, vou completar agora em novembro. 24 Caramba! anos que eu lancei o meu primeiro CD. E graças a Deus, todos os meus lançamentos sempre tem uma canção que viralizou. Hoje, minhas É canções são verdade. congregacionais, né? E todo mundo canta. Eu chego nas igrejas, a coisa mais fácil, graças a Deus, é a banda tocar os meus sucessos, porque são canções que a igreja toca no seu dia a dia. Então, eu acredito Sim. que o difícil é você manter esse equilíbrio, é você ter essa constância no seu testemunho, ter essa consistência Sim. nas músicas que você lança, naquilo que você é na internet, ou em casa, ou na sua vizinhança. Porque hoje, com as redes sociais, não dá mais para esconder. O que você é no teu prédio, uma hora nas redes sociais vai revelar se você é ou não é. É verdade. Teu comportamento na faculdade, com seus vizinhos, no teu emprego, vai revelar uma hora ou outra se você é apenas, né, um produto montado para ganhar 10 milhões de views em uma semana, com música boa e com engajamento, ou se você é de verdade. Então, eu acredito que a constância, ela é difícil. O início hoje não é tanto, mas a constância e o equilíbrio, ele é difícil, ele é desafiador. Verdade. Como a senhora falou, né, tem bastante tempo de ministério. Qual foi o momento mais marcante no seu ministério? Olha, eu tive várias fases assim, em que Deus realmente se fez presente, canções que viraram testemunho. Uma canção, por exemplo, que é um testemunho, o louvor O Senhor é a Nossa Justiça, que eu gravei no meu segundo disco. Eu estava gravando o meu segundo CD e o meu esposo ainda trabalhava, ele trabalhava na parte de diretoria de um dos coordenadores da gravadora da igreja que nós éramos, né, da Renascer. E aí aconteceu algum mal-entendido e ele foi dispensado da gravadora. E aquele momento era um momento que a gente precisava muito daquele salário, porque eu ainda estava no início, Sim. ainda estava divulgando meu primeiro CD e gravando, me preparando para um segundo CD. E foi algo muito forte. O dia que ele foi dispensado era aniversário do nosso casamento, dia 25 de julho. E nós tínhamos planejado jantar fora. E aí, aquele dia ele chegou muito triste, nós oramos. Eu falei, Marco, Deus está à frente. Há um direcionamento para você ser dispensado? Amém, Deus está no controle. E aí nós oramos e ele disse, vamos continuar nossa programação, vamos comemorar o nosso aniversário de casamento, vamos jantar. E eu morava em Osasco, então nós pegamos a Marginal, Pinheiros, né? Não sei aqui quem tem ideia, ver na televisão, pegamos a Marginal Pinheiros para ir até o centro e até o restaurante. Quando eu cheguei em casa, naquela época,
nós tínhamos uma secretária eletrônica. Então, vocês aí que nasceram do ano 2000 em diante, coloca no Google, tá? O que é uma secretária eletrônica? Nós não tínhamos escritório, nem secretária, nem funcionário. Então, era um aparelho de telefone que você podia deixar recado, né? E aí, quando nós chegamos em casa, estava piscando. E como a gente estava no começo, qualquer recado poderia ser um convite. Então, a gente rapidamente foi lá e vamos ouvir o recado. Olha o recado. Era um recado de Deus. A pessoa dizia assim: a paz, Soraya Moraes, eu estava na Marginal Pinheiros hoje à noite e o seu carro emparelhou com o meu. E eu te reconheci da janela do carro. E Deus me deu uma palavra para te entregar. O Senhor é a tua justiça. Leia lá em Jeremias. E você será chamada, e a cidade será chamada Senhor Justiça Nossa. Então descansa, porque o Senhor manda te dizer que Ele é a tua justiça. Então, o que aconteceu? Nós fomos supridos, Deus nos abençoou aquele ano, não passamos fome, não passamos necessidade, gravamos o segundo CD e aí Deus nos deu a vitória completa, que foi o primeiro disco de ouro, depois de platina, e o Senhor começou a nos sustentar. Nosso ministério realmente aí cresceu, foi para fora do Brasil, fizemos viagens internacionais e Deus nos abençoou e o Senhor nos justificou. Então, realmente tem situações difíceis que a gente passa na vida, mas essas situações, para quem é cristão, para quem é filho de Deus, elas vão se transformar em testemunho. Por exemplo, teve uma outra canção que eu gravei no meu segundo CD, que Deus me deu enquanto eu estava de luto pela minha mãe, pela perda da minha mãe. Então, quem sabe você aí está nos assistindo, perdeu algum ente querido nessa pandemia, quem sabe você ainda está em depressão, você ainda está triste. E eu tive depressão, né? Aquele luto acabou virando uma doença, depressão é uma doença, e eu fiquei muito doente por meses. E fazendo depois o tratamento médico, eu busquei muita ajuda mesmo na palavra de Deus. Uma madrugada Deus me visitou e Ele me disse: eu sou Jeová Rafa, o Deus que cura. Então a cura que você precisa está em mim. Muitas vezes a gente só acha que o médico vai curar, que o remédio vai curar, e a gente não foca. Então o primeiro médico que nós temos que confiar e esperar é o Senhor. E aí, nessa madrugada, Deus me deu uma canção. O Senhor me curou. O Senhor foi me restaurando dia a dia. Naquele ano, foi o ano em que eu lancei o meu primeiro CD. O diabo queria me parar, né? Com a depressão. Caramba! O diabo queria me parar. E era o ano que eu estava gravando meu primeiro CD. E foi o ano que a minha mãe morreu. Então, o Senhor foi me curando dia a dia. Eu tomei posse da vitória. E anos mais tarde, quando eu comecei a pregar para mulheres, eu escrevi aqui, ó, meu primeiro livro. Bênção! Olha aqui, ó, esse livro é resultado de um testemunho. Esse livro tem uma palavra muito forte de cura emocional para quem está passando por luto, perdas, tristeza. E esse livro tem sido uma bênção, né? Eu já tenho mais outros 3 livros, Tiago. Você sabia que eu escrevia para mulheres? Sim! A Sara lançou 4 livros, não foi? Isso, eu tenho 4 livros já lançados. Estou por dentro. Lançados pela editora Central Gospel, lançados pela editora da Graça, do R.R. Soares. E tenho também pela editora Planeta, que é uma editora secular. E esse aqui é pela minha editora. Então, se você tiver interesse, esse livro é uma bênção, Não Chores Mais. Ele é um livro que tem uma palavra muito forte para quem está passando por luto e depressão. Vocês podem adquirir diretamente no WhatsApp do meu escritório. Bênção! E já falando já sobre os livros que a senhora lançou, foram 4, né? Até o momento. Como veio as inspirações para compor, para poder escrever o livro? Realmente, a maioria das vezes é de experiências, né? Que Deus vai nos dando,
que o Senhor vai nos inspirando, lutas que a gente passa, que a gente supera. Então, por exemplo, o livro Eu Escolhi Sorrir, foi um livro que eu escrevi porque foi uma atitude que eu tomei diante de alguns problemas em que eu estava passando com a minha filha, né, no finalzinho assim da adolescência, no início da juventude, logo que ela entrou na faculdade. Infelizmente, né, passamos aí algumas lutas. Hoje ela parou de tocar, ela está aí num momento, né, dela com Deus. Eu creio que o Senhor está dando para ela um tempo mesmo, para ela ter as experiências dela. Foi Deus mesmo que falou para mim. Ele disse: Soraya, a sua filha, ela foi criada na minha presença. Eu criei Raíssa na igreja, viajando, ministrando. A minha filha toca comigo desde os 11 anos de idade, uma serva de Deus mesmo. Ela já compôs várias canções comigo, mas chegou num tempo da juventude dela em que ela se encontrou meio perdida. E Deus me disse: agora a Raíssa precisa ter as próprias experiências comigo. Porque muitas vezes, agora eu quero falar um pouquinho até com os pais, né? Nós criamos os nossos filhos de uma maneira assim, com tanto zelo, achando que o nosso testemunho, a nossa experiência basta. Mas vai chegar um momento que eles vão ter que ter as experiências deles com Deus. Eles vão ter que fazer as suas escolhas, principalmente quando eles se tornam adultos. Então hoje eu respeito as escolhas da minha filha, eu amo a minha filha com todo o meu coração, respeito o ser humano que ela é, maravilhoso, honesto, trabalhador, ela tem temor de Deus, mas ela está tendo ali, né, o momento dela realmente ter as responsabilidades sobre as escolhas dela, e eu creio que Deus está cuidando de cada detalhe. Então, foi um momento assim muito desafiador para nós, né, como família. E aí Deus me falou assim, em Deuteronômio: eu te dou uma escolha. Você pode escolher a vida ou a morte. Você pode escolher ficar chorando, ou você pode escolher sorrir, viver, me servir enquanto eu faço a obra. Porque tem um momento que nós, como pais, nós só chegamos até um limite. Tem um momento que é Deus que vai cuidar dos nossos filhos. Como, por exemplo, Joquebede. Joquebede, ela conseguiu esconder o Moisés até um momento. Quando Moisés já não podia mais ser escondido, quando Moisés já não era mais aquele bebê em que a mãe podia proteger e escolher, ela teve que colocar ele num cesto, colocar ele num rio perigosíssimo e confiar que Deus iria levar aquele cesto até o destino certo. Então, tem situações, nós como pais, às vezes é na idade adulta, às vezes é quando entra na faculdade, às vezes é quando entra na adolescência, mas vai ter um momento em que tudo que você ensinou não vai se perder, vai estar ali, guardadinho. Mas quem vai entrar na direção das escolhas e dos caminhos dos seus filhos é Deus. E nós, como pais, temos que descansar de que nós realmente fizemos a nossa parte e agora é a parte de Deus. A parte de Deus foi o quê? Fazer com que Moisés fosse encontrado pela princesa do rei que mandou matá-lo. Olha que interessante. Caramba! E Deus usou uma situação perigosíssima. Deus usou a filha do maior inimigo dos hebreus para acolher Moisés, criar Moisés e capacitar Moisés para a missão que ele iria assumir mais de 40 anos depois. Verdade. Então, quanto tempo você está esperando? Eu espero que você não espere, eu espero que não seja 40 anos. Mas, enquanto você espera, creia que Deus está trabalhando. Deus usou a filha do inimigo dos hebreus para acolher de uma mãe que entregou seu filho nas mãos do Senhor. Então, a nossa parte com os nossos filhos que já começam aí dar trabalho, né?
na adolescência, na época de faculdade. Talvez eles começam a fazer escolhas. Poxa, mas eu não ensinei meu filho assim. E olha a escolha que ele está fazendo. Então, creia que Deus está no controle. Deus está cuidando. Você cuidou até um tempo. Vai chegar um momento que vai ser seus filhos e Deus. E confia, se alegra. Eu escolhi sorrir. Eu escolhi tocar para frente minha vida, amar minha filha com todas as minhas forças, apoiar ela em tudo. E eu sei que Deus está cuidando, Deus está livrando, Deus está no controle. E se você tiver interesse, põe no Google aí. Eu escolhi sorrir. Ser feliz é uma escolha. É uma escolha que Deus te dá hoje. Bênção pura. Você aí que está nos assistindo aí, é Deus falando purinho aí com você. Mano, essa live é que eu falo. Viajei Nordeste, Centro-Oeste e Sul. Então, foi uma correria essa semana. A voz está meio rouca, mas Deus está nos sustentando, né? Amém. Eu tenho uma curiosidade que é... A senhora participou, hein? Deixa eu ver aqui, a minha colinha aqui. Em 2008, né? Do Grammy Latino. E foi indicada em 3... Passou. Oh, acho que a conexão aqui tá... E aí eu fico Da glória de Deus. imaginando. O que se passou na cabeça da senhora? Tipo, ganhou uns 3, deve ter passado um filme, né? E, além do mais, foi um trabalho que foi reconhecido só no Brasil, mas como mundo afora, né? Foi algo, assim, sobrenatural. Em primeiro lugar, por quê? Porque a categoria que eu participei de melhor canção brasileira, nunca ninguém tinha indicado uma música gospel. Sempre só música popular. A gente ficava só no quadradinho lá de música cristã, que a categoria música cristã ela vai envolver tanto os lançamentos católicos como evangélicos. Então, essa categoria, né, para a glória de Deus, a gente foi indicado, porque o CD Som da Chuva também foi um CD que vendeu muito, né? Foi disco de ouro, disco de platina, então foi uma música assim que foi muito cantada naquela época. E aí essa canção foi indicada, uma canção, olha, que fala de poder, de unção, de cura, foi indicada para a melhor canção de música brasileira. E a minha indicação no espanhol, ela foi também muito forte, porque na época eu tinha lançado também um CD em espanhol e a gente trabalhou muito. Eu viajei para Venezuela, preguei, cantei, viajei muito para igrejas hispanas, principalmente da Quadrangular. A Quadrangular hispana, ela é muito grande no mundo e também nos Estados Unidos. Ela tem muitas igrejas de língua espanhola. Então eu visitei muitas igrejas gigantes, e a minha música viralizou, Deixa o Teu Rio Me Levar, que eu lancei em espanhol. Ela viralizou, ela ficou em primeiro lugar na rádio de Porto Rico, em espanhol. Ela ficou em primeiro lugar numa rádio de Miami, em espanhol. Então, foi uma grande bênção. Mas eu nunca imaginava poder ganhar, porque existiam outros cantores já mais antigos. Eu estava no meu primeiro CD em espanhol. Existia outros, né? Que eles já eram mais conhecidos. E quando chegou ali a hora deles me chamaram para uma categoria, eu, glória a Deus, uhul, que maravilha! Aí eles te dão um prêmio para você tirar foto, né? E depois o prêmio verdadeiro, ele chega na tua casa pelo correio. E aí eles te levam para os bastidores, tem alguns estúdios lá montados para você tirar foto e dar entrevista e tal. Aí, de repente, alguém falou para mim, fica por aqui, porque eu acho que você ganhou outro prêmio. E aí já me levaram de volta para o palco. E aí eu já estava totalmente perdida. Eu falei, é só Deus para fazer isso. Eu não tinha o que falar. E eu comecei a falar, olha, graças, louvado seja o Senhor. E toda aquela turma, né, de música, tanto popular como cristã, começou a aplaudir a Deus ali. Eu comecei a glorificar a Deus, muito emocionada.
e voltei para os bastidores para tirar foto com o Grammy. E, enquanto isso, as categorias brasileiras estavam sendo entregues no Brasil, numa festa, e a minha filha Ah, estava lá, sim. me representando, a Raíssa. E aí, de repente, eu estou tirando foto com 2 prêmios, daqui a pouco vem a assessoria. Olha, você vai precisar de mais um, porque você ganhou lá no Brasil também. Eu falei, meu Deus, sabe? Tem uma foto Caramba! que eu tô até assim, eles são muito pesados. Então, assim, né? Então, naquele ano, foi um ano assim, muito incrível. Deus realmente foi muito glorificado. Um testemunho que eu tenho desse dia muito bonito é que depois da premiação, nós fomos convidados para uma festa, um coquetel, e aí nós fomos, estava o Sim. Marcos Witt, tinha vários cantores conhecidos, Jennifer Lopez, a gente jantou do lado assim da Jennifer Lopez, eu tirei foto com a Gloria Estefan, conversei com o Santana, que é um guitarrista muito famoso, Caramba, o guitarrista. e ele se converteu e ele deu o testemunho dele para mim. Tem um cantor dominicano muito famoso, chama Juan Luis Guerra. Ele é muito famoso na América Latina e ele deu o testemunho dele também. Inclusive, no dia, ele tinha uma apresentação no Grammy, porque tem aquelas apresentações, né, musicais, Sim. e ele acabou cantando um hino, né, que ele fez em Caramba! ritmo latino. Espírito Santo, você é meu amigo, Espírito Santo, preciso de ti. E foi assim uma revolução, que de repente estava todo mundo dançando e de repente ele começou a cantar sobre o Espírito Santo. Então foi assim uma experiência muito linda. E aí, em determinado momento, um senhor se aproximou de mim e ele disse assim: olha, eu concorri com você na música popular brasileira e você ganhou de mim. Aí eu virei para Caramba! ele, eu falei, muito prazer, né? O senhor produziu quem? Aí ele falou, olha, eu já produzi Caetano Veloso, já produzi o Djavan, mas eu quero te falar uma coisa, eu não quero te intimidar, eu só quero te dizer que para mim foi uma honra perder para alguém que canta para ele lá de cima. Glória a Deus! Olha, aquilo para mim esclareceu tudo. Foi realmente como Deus falando assim: tudo é por mim, não é sobre você, é sobre mim. Porque quando Verdade. um servo de Deus, ele recebe uma honra na terra, por algo, né, que é do ministério, da palavra de Deus, a honra não é nossa, a honra é do Senhor Jesus, né? E ali, então, quem pôde abrir o coração, pôde entender que a música cristã, ela tem algo a mais. Ela não é só sobre técnica, Verdade. nem só sobre popularidade, nem só sobre ser o melhor, mas ela é uma música ungida por Deus, é uma música diferente. Glória a Deus. Deve ter sido uma emoção grande, né? E falando de música, nós temos aqui na rádio um lançamento, um super lançamento, que a senhora lançou agora há pouco tempo, com o cantor Lucas Agostinho, a música Esperarei em Ti, que por sinal é uma linda canção, que a senhora regravou, né? Ela já é linda por sinal. A regravação da senhora com o Lucas Agostinho ficou melhor ainda. Uau! E eu fico imaginando como foi regravar essa canção e ainda como surgiu o feat com o Lucas Agostinho. Olha, obrigado pelo melhor ainda, imagina, isso é uma honra. O Lucas, ele tem uma voz impressionante, né? Eu amo a voz dele Sim, e principalmente a unção que a gente sente quando ele canta. Eu conheci ele num verdade. evento aqui em São Paulo, num hotel, um evento que a pastora Raquel Santiago organiza, que é o Troféu Gerando Salvação. E ele Sim, tinha ido cantar com o coral Quemuel, né? E para mim, assim, foi muito impressionante assistir ele ali ao vivo. E a gente conversou bastante, e ele demonstrou, assim, uma admiração muito grande pelo meu ministério. E depois eu encontrei ele de novo no aeroporto. Ele foi muito simpático, muito querido. E quando eu comecei a orar por algumas participações, comecei a convidar algumas pessoas para participar de outras músicas e orando a respeito dessa, né? Quem seria a participação masculina sim. comigo?
E as outras músicas, eu queria ter feito um EP com participação em todas as músicas, mas não consegui, Sei. nada dava certo, nada dava certo. E essa música Esperei em Ti, eu esperando, Senhor, me revela, me mostra, quem que tem que cantar comigo? E aí, um dia eu, no Instagram, vi o Lucas e eu pensei, vou mandar uma DM para ele. Vamos ver se ele vai me responder, né? E aí diz ele que quando leu a DM quase desmaiou, né? E aí ele já entrou em contato com a gente e deu tudo certo. Foi uma coisa assim tão rápida. Deu tudo certo e nem foi com tanta antecedência assim. E quando ele chegou, foi assim um clima muito gostoso, de muita alegria. Ele é uma pessoa muito alegre, como eu, né? Muito disposta, muito humilde também. E jovem, né? Eu fiquei impressionada de como ele é Verdade. jovem, porque ele é tão alto, né? 1,60 m, e ele é enorme. E quando ele falou, né? Acho que ele tem 26 anos, eu falei, meu Deus, e aí ele disse assim, pastora, eu te ouço desde pequeno e eu vou ligar para minha mãe agora e vou falar, mãe, zerei a vida, porque eu gravei com a pastora Soraya Moraes. Aí eu achei tão Pensa engraçado, tudo. meu Deus, aquele homão falando isso para mim. Mas é porque ele é bem jovem, né? Imagina, né? Se eu tenho 25 anos de ministério e ele tem 26, então realmente ele me ouve desde criança, né? Então, o Lucas Agostinho foi, assim, alguém que eu conheci, que eu amei conhecer. A gente teve muita comunhão, gente, mas veio uma unção naquela gravação. Nós fizemos 3 Imagino. takes. Os 3 takes foi difícil da gente se recuperar para gravar o outro. Caramba. Mas veio uma unção tão forte, tão pesada. Tem uma ministração que eu faço no início que eu ainda vou compartilhar, que a gente não conseguiu colocar porque ficou muito grande a música, né? Vou dar Então, o que eu minutos. tenho a dizer para você é que essa canção, ela tem muito a ver com o que a gente está vivendo hoje, sobre esperar. Esperar, meu Deus, a gente está esperando o que será que vai acontecer, o que será que vai Verdade. ter, né? Em termos, por exemplo, do Brasil. Aí também essa pandemia, tem muita gente ainda se recuperando financeiramente e está esperando uma porta, está esperando uma bênção. Tem muita gente que ainda está em luto e ainda está esperando se levantar, se recuperar. Tem muitos pais e mães que talvez estão sofrendo pelos seus filhos, né, que estão passando por problemas, estão esperando aí 1, 2, 10 anos. Mas eu quero te dizer uma coisa, aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças. Não espere de dinheiro, de governos, de coisas deste mundo. Espere no Senhor. Porque quando a gente fica colocando nossa esperança em coisas... Só um minutinho. Faz parte. Quando a gente coloca a nossa esperança em coisas da terra, elas vão nos frustrar. Mas quando a gente coloca a nossa esperança... Alguém me dá uma água que eu já pedi. Desculpa. Mas quando a gente coloca a nossa esperança em Deus, Deus nunca nos frustra. Deus nunca nos abandona, né? Quando a gente coloca a nossa esperança em Deus, você é renovado, você é restaurado, você não desiste. Se você coloca a tua esperança nas coisas deste mundo, você vai desistir. Porque as pessoas traem, as pessoas abandonam, né? Os governos mudam, as situações financeiras mudam, mas Deus não muda. Ele sempre está nos amando, Ele sempre está tendo misericórdia de nós, Ele sempre está nos dando uma segunda, terceira, quarta, quinta chance. Deus não muda. Então, espere no Senhor. E também, observe, tem 2 coisas que eu recebi de Deus com essa canção. Manter a esperança nele, os olhos nele. E como eu estou esperando? Eu estou esperando murmurando? Eu estou esperando reclamando de tudo?
Eu estou esperando sendo grata. Enquanto eu espero meu marido se converter, eu estou firme no Senhor? Ou eu desanimei, estou ficando em casa, parei de ir na igreja? Verdade. Enquanto eu espero meus filhos se converterem, eu estou animada, eu estou feliz, estou amando meus filhos? Ou eu só critico, falo o dia inteiro que eles vão para o inferno? E falo o dia inteiro, jogo o pecado deles na cara deles, como mãe? Será que eu estou amando? Ou eu estou acusando? Tem mãe que é pior que o diabo. Fica o dia inteiro falando pro filho, esses funk aí, ó, vai te levar pro inferno. Esses funk que você tá escutando, você vai lá pro fogo do Lago Ardente. Então, mãe, você tá sendo pior que o diabo. A Bíblia diz que o acusador é Satanás. O pai e a mãe, Paulo fala, não irriteis os seus filhos. O pai e a mãe é para amar, é para estender a mão, né? Para estar ali, olha, filho, estou orando por você, estou te abençoando. Filho chega da balada, olha, filho, tem um prato de comida aqui, põe no micro-ondas, janta, coma alguma coisa. Eu estou orando por você, filho está dormindo, vai lá, unge seu filho, ore pelo seu filho, né? Então, como eu estou esperando? Então, são duas coisas que Deus me falou muito forte nessa canção. A esperança está onde? E como você está esperando? Porque dependendo de como você está Forte. esperando, você nunca vai ser renovada nas suas forças. Pelo contrário, a ansiedade, a preocupação, a raiva, ela vai te consumir e você não vai ser renovado na tua esperança. Bênção pura, glória a Deus. Você que está nos assistindo aí, recebe essa palavra aí em nome de Jesus. Pastora, desde já quero agradecer imensamente para a senhora ter tirado esse tempinho para poder estar conversando conosco aqui, com nossos ouvintes, com nossos seguidores aqui da Rádio Graça e Paz. Quero dizer que eu fui muito abençoado com essa live e também fui muito abençoado também pela canção nova que eu escutei hoje no trabalho, na madrugada. Eu senti muito a presença de Deus. Então, eu fico imaginando como foi o dia da gravação. Você aí que está nos assistindo aí, você que ainda não assistiu o clipe, você que ainda não escutou, acabando aqui, você vai lá no YouTube, assiste o clipe, compartilha com o máximo de pessoas que você puder, vai lá nas plataformas digitais, também segue lá a pastora, a cantora Soraya Moraes. Eu creio que ainda tem muita coisa nova aí chegando aí, muitas novidades. Então segue ela aí, porque tem coisa boa chegando. Já estou sentindo aí, tá no forno. Então quero dizer aí, muito obrigado de coração. O que a senhora precisar da rádio, nós estamos aqui de portas abertas. Muito obrigado, Tiago. Muito obrigado você que ficou com a gente. Deus abençoe vocês. Eu estou esperando você, viu? Lá no meu YouTube. Faça lá a sua inscrição. Também ative lá as notificações. Compartilha com o máximo de pessoas que você conseguir. Compartilhe o link nos seus grupos de WhatsApp, no seu Facebook, dessa canção nova. Esperarei em Ti, com a participação do Lucas Agostinho. Nós estamos hoje mixando mais duas. Vai ser um EP aí de 4 canções. E eu tenho certeza que vai ser uma canção. Ainda tem muito testemunho para chegar. Quem sabe daqui a um mês vou estar aqui de volta, falando do novo EP, contando os testemunhos. Eu estou muito feliz porque nesse EP eu gravei 2 músicas autorais. Durante a pandemia, Deus me deu muitas canções autorais. E aí, nesse EP, a gente acabou optando por gravar 2. Também tem uma outra regravação que é incrível, não vou contar. Mas spoiler. Incrível, uma canção que o Brasil ama, que o mundo ama. E eu tenho planos de lançar essa canção também em espanhol e em inglês para o ano que vem. Então é uma canção assim que o Brasil já canta há muito tempo, que a gente vai estar vindo com uma roupa nova, um arranjo novo. Então é isso, gente. Fiquem ligadinhos nas minhas redes sociais, né? A gente tá lá no Instagram também. Estou esperando você lá no meu Instagram, mas principalmente lá no meu canal do YouTube. Um grande beijo. Deus abençoe. Pastora, antes da gente finalizar, vamos tirar nossa selfie aí, para poder ficar registrado aqui. Calma aí. Vou tirar aqui. E
Foi. Foi. Deus abençoe. Muito Deixa obrigado. disponível a live para a gente repostar. Então, a live, a galera que está entrando aí agora, essa live vai ficar salva aqui, então você pode compartilhar com o máximo de pessoas que você puder. Esse foi o programa 120 Minutos. Quem aqui vos fala sou eu, Thiago Sou. Quero agradecer a presença de todos e, como eu sempre falo no final, tamo junto, misturado, envolvido, lado a lado e fica na paz. Que Deus vai abençoe. Tchau, tchau. Tchau. E aí, gostou do vídeo? Então deixe o seu like, curte, compartilhe e até a próxima!